prueba para la educación colombiana. Algunas secretarías de educación lo hicieron muy bien. Foi mais um dia com muita diversidade de mesas e que a gente começou falando de um tema importantíssimo, que foi a cobertura da pandemia para os jornalistas de educação, mas mostrando como foi isso lá fora, né? Em alguns países que tiveram tanto tempo de escolas fechadas como o Brasil. Essa mesa sinalizou a urgência da agenda da educação para a América Latina e países da África, né? A gente teve a oportunidade de perceber que tanto na Costa Rica quanto na Colômbia e no México há muitos problemas semelhantes aos problemas brasileiros, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social tendo mais dificuldade para frequentar rotinas escolares, tendo mais dificuldade para ter acesso à tecnologia e, obviamente, a ter políticas públicas que atendam a essas demandas. Em seguida, a gente teve uma mesa bem legal também sobre jornalismo político, né, e como a educação entra nesse cenário político, nesse ano de eleições, com a Vera Magalhães, Felipe Moura Brasil, Maria Cristina Fernandes, e que foi muito interessante também para nós, jornalistas de educação, ouvirmos um pouco de como que a educação acabou influenciando também, né, o jornalismo político mais do que acontecia em outros anos. Vai precisar resgatar isso num futuro governo, para que a educação volte a ter parâmetros, volte a ter metas, volte a ter métricas, volte a ser baseada em dados e evidências. Eu acho que esse bom caminho da educação se perdeu nesses 4 anos. Fez uma discussão importantíssima também sobre uma polêmica nos Estados Unidos do movimento chamado Don't Say Gay, que é um movimento que acaba impedindo que escolas de alguns estados discutam a educação sexual, discutam questões relacionadas a LGBTQIA+. A gente conseguiu fazer um panorama do que acontece nos Estados Unidos e também no Brasil, então nota-se uma diferença, por exemplo, de tratamento sobre essas pautas, né, voltadas para a comunidade LGBT, enquanto você tem, por exemplo, o governo americano ali criando leis federais para proteger, você tem agora aqui no Brasil um governo que tem essas narrativas, emprega narrativas muito contra as comunidades. E em seguida a gente teve uma mesa também muito legal com uma estudante que contou pra gente como que ela organizou sabatinas com os candidatos a governador lá do estado e como isso mobilizou toda a escola para discutir política no ano de eleições. Eu comecei a me interessar mais por política, eu não gostava nada de política, zero política, e aí, a partir desse projeto eu comecei a entender que se eu não gostasse de política e me afastasse, ia afetar meu futuro, porque a outra pessoa poderia decidir também o meu voto, se votasse em qualquer pessoa. E aí depois a gente teve a dona Eda, que é um nome importantíssimo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que contou um pouquinho da trajetória dela. É uma senhora que está há anos, há décadas aí lutando pela educação, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. E uma conversa também muito engraçada sobre jornalismo, humor, graça, leveza. E foi muito divertido saber como o jornalismo também pode ser, o jornalismo até de educação muitas vezes e muito político, pode ser passado de uma forma muito engraçada, com muito humor, mas que também leva informação. Desculpa se eu não sou aquela princesinha que geral acha legal, mas a culpa não foi minha, e sim dela, da poesia marginal, que me escolheu, acolheu e assim me surpreendeu e me tornou tudo o que eu queria. Através da poesia, eles apresentam o meu novo eu, a voz da periferia. Valeu! E por último, a gente finalizou com uma mesa com educadores incríveis que debateram e refletiram sobre os retrocessos na educação que a gente teve durante a pandemia e nesses anos do governo Bolsonaro. A mesa Retrocessos na Educação foi bem importante, foi um debate bem gostoso em que a gente pôde falar de como que está o cenário atual e também os caminhos e saídas aí para a gente avançar nos próximos anos e nos próximos governos também.